E aí, governador, nós chegamos, né, ao episódio recente, tivemos até oportunidade de desdobrar o grande episódio da área da segurança pública, né, em que colocou de novo no debate, no centro do debate, essa pauta, que foi a chacina no Rio de Janeiro, e como pautas orbitantes a isso, né, manchetes orbitantes, nós temos, por exemplo, a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes mandando suspender o inquérito sobre a retirada dos corpos após a chacina no Rio. O governo do estado do Rio de Janeiro abria um inquérito, né, com o argumento de que houve o vilipêndio de cadáveres e, mais do que isso, houve também, como é que diz assim, contaminação da cena do crime por parte dos populares que retiraram as pessoas da mata, né? Mais de 70 cadáveres estavam localizados pelos moradores das comunidades onde houve toda essa matança, e eles estavam em mata densa, né? E aí, organizações de direitos humanos chamaram atenção para isso, e o STF, então, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela suspensão imediata do inquérito que a Polícia Civil do Rio abriu para investigar essas famílias responsáveis por retirar os corpos da mata, né? Mais do que isso, ele também pede os laudos, as câmeras de monitoramento dos policiais, né, para fazer aí a extensão de toda a abordagem desse tema. Somado a isso, nós temos também como matéria no DCM que 2 mortos que acabaram morrendo antes da ação policial, horas antes, foram listados pela polícia como vítimas da chacina, né? Ou seja, há uma manipulação dessa lista, né? E agora também, como notícia recente da manhã de hoje, uma servidora foi presa em Minas Gerais suspeita de repassar 220 armas ao crime organizado. Lá em Belo Horizonte, né, o Jornal Nacional de ontem mostrou imagens de câmera de segurança flagrando a servidora, identificada como Lima Figueiredo, que atuava na área administrativa da Polícia Civil, né, e repassou esse armamento. Está sob custódia essa servidora, né? E o Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais criticou o governo estadual por não cumprir a lei anticrime, que determina a criação de centrais específicas, daí se criou uma disputa político-jurídica. Mas eu trago essas manchetes porque parece que se reacendeu o debate da segurança pública também sobre aquilo que está para além do ritual processual, do código de conduta das polícias, do Estado para essa administração desse caso. Parece que tudo está meio feito customizado, cada um faz a sua maneira, governador. E aí teve que vir o STF de um lado, a polícia está tentando reparar, a Polícia Federal deu um bom exemplo logo depois daquela matança numa operação na Bahia, estendendo a carbono oculto e conseguindo prender lideranças do Comando Vermelho sem derramamento de sangue. Mas eu queria ouvir o senhor um pouco sobre todos esses efeitos colaterais pós-chacina. Veja, na época do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que nós instituímos quando eu estava no Ministério da Justiça, no âmbito do governo Lula, do governo do presidente Lula, nós tínhamos 2 cursos fundamentais online, que foram promovidos pelo governo federal, no âmbito do Ministério da Justiça, que se dividiam em 2 grandes grupos, né? Os 2 principais grupos de cursos eram cursos destinados a transmitir para as polícias estaduais, para as polícias militares, para as guardas municipais, noções fundamentais do uso progressivo da força. Tem a ver com essa chacina que houve no Rio de Janeiro agora. O uso progressivo da força, ao contrário do que dizem os fascistas e os jornalistas mais de direita, não é uma comiseração com o crime. Ela é a forma adequada para atingir e localizar diretamente no espaço territorial em que o crime está ocorrendo e que eventualmente vai ter um enfrentamento entre a polícia e os bandos organizados, para selecionar aqueles que são efetivamente os marginais,
porque eles vão enfrentar e provocar a força militar, ou a força militar policial, ou a força policial, para o choque. Então, esse uso progressivo da força é uma forma de localização e de especificação. Quem deve ser combatido e quem deve ser respondido, em termos até armados, num enfrentamento como esse. Portanto, o uso progressivo da força ele separa os agressivos responsáveis, né, por uma perturbação da ordem para proteger os seus interesses criminosos, da população civil, da população comum que está lá envolvida nos fatos porque mora naquele território. Esse é o primeiro grupo de cursos que nós empreendemos naquele momento, em convênio com os principais estados da nação. O segundo grupo de trabalho que nós fizemos, de transmissão, né, de conhecimento, de preparo da base das polícias, foi os cursos destinados a preservar o local do crime, isolar o local do crime. Cada policial recebia, e nós envolvemos 173 mil policiais do Brasil, que ia desde das forças públicas estaduais, passando pela Polícia Civil, chegando na Polícia Federal e nas guardas municipais, porque o isolamento do local do crime e a capacidade de preservar o ambiente que se formou no território, naquele momento, no território, num quarto, num apartamento, numa rua, é fundamental para a investigação. Porque os criminosos deixam escritos nos seus atos as suas motivações. Por exemplo, uma pessoa que é assassinada com 5 tiros na cabeça. Qual é a tendência? Que seja vingança, né? Ou que aquele assassino, aquele bandido que cometeu esse crime é um psicopata. Então, são 2 pistas essenciais para fazer a pesquisa do que ocorreu. O tipo de arma usada, os cartuchos que sobram no território, a sinalização da marca das balas, né, dos artifícios nos locais materiais ali, para ver o percurso que ela fez, da onde ela foi, né, de onde ela foi atirada e para o percurso que ela ocupou naquele espaço, para verificar onde estava a força pública no momento, onde estavam aqueles que resistiam à autoridade do Estado. Tudo isso foi degradado nesse crime. Até hoje não se compreende exatamente. Pode ser que a deslocalização, né, dos cadáveres das pessoas atingidas tenham sido feitas, em parte, pelas famílias desesperadas que viram ali aquelas pessoas assassinadas, mortas, e que elas sabiam que não estavam envolvidas com o crime. Então, queriam trazer para a cena pública os cadáveres das pessoas injustiçadas. Mas pode ser também que a própria criminalidade fez o deslocamento de alguns corpos para exatamente desorganizar e impedir a investigação a partir do isolamento da cena, né, dos combates, no caso concreto, na cena dos crimes. Então, essa operação foi toda errada, na verdade. Uhum. Ela foi mal preparada, ela foi mal organizada, ela foi ostensivamente, né, agressiva, sem ter um preparo no terreno, sem saber separar a população, né, que mora na região dos bandidos organizados que usam aquele espaço para a sua própria proteção. E usam até o comedimento que a polícia tem que ter, né, em ações como essa para tentar se proteger. Então, as técnicas policiais de abordagem e de controle do território são o momento, né, essas técnicas são o momento determinante do resultado que vai ter. Né? Se você vai ter um enfrentamento com o crime armado, com o crime organizado, e você deixa um passivo pequeno, porque, por acidente, né, algumas pessoas da população faleceram, infelizmente, isso é um resíduo, isso não pode ser a determinação. Isso não pode ser desculpado, porque isso aí fulmina a operação. Isso se torna uma guerra da polícia contra uma população indeterminada, onde ela não pode selecionar, não sabe selecionar quem deve ser atacado, quem deve ser respondido e quem deve ser preso. Ou, eventualmente, em legítima defesa, quem deve ser morto. Né? Que é uma possibilidade concreta também em quaisquer operações policiais. Então, esse foi o erro básico. Né?
O erro básico foi o não isolamento local do crime, de uma parte, e a falta de planejamento estratégico de uma operação que poderia ter uma importância determinante daqui para diante se ela fosse bem feita, né? Na reocupação dos territórios pelo Estado.